Nós vamos então iniciar o estudo do livro No Mundo Maior, vamos dar sequência, né? Nós estamos no capítulo 2, na preleção de Eusébio. Então nós desejamos uma boa noite a todos os irmãos do Facebook, também do Pautalk, e vamos então estudar um pouquinho, né? Vamos pegar então o capítulo 2 do livro No Mundo Maior, e nós vamos então continuar deste ponto aqui. Já começou a palestra do Eusébio, né, que é aquele espírito de muita luz, que o André Luiz, juntamente com o Calderaro, eles foram ver, assistir essa palestra que está sendo dada para companheiros do plano físico e também do plano espiritual. Muitos desligados do corpo físico, através do sono, se encontram na vida espiritual recebendo essas orientações. Tá? Ele fez uma linda palestra, né? E aí ele começou a falar, né, Maria? Isso mesmo. Então ele diz assim: desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos, empreendemos a viagem reparadora e regressamos perplexos para o reinício? Né? Então, desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos, empreendemos a viagem reparadora e regressamos perplexos para o reinício? Desde quando? Há quanto tempo que nós estamos indo e vindo, reencarnando aqui, desencarnando ali, fazendo e desfazendo com os recursos divinos que nós temos? Há quanto tempo nós temos feito isso? Milhões de anos, né, Maria? Ao longo da evolução, todos nós, né? Passo a passo, devagarzinho, todos nós temos percorrido esse caminho. Né? Cada milênio é ato breve, cada século um cenário veloz. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças, entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. Né? Então a gente tem, olha só como o Eusébio está colocando, né? Nós tomamos posse de um corpo físico e nós perdemos o corpo físico como se fôssemos crianças brincando com um brinquedo novo e daqui a pouco quebrando o brinquedo que conseguiu. Né? Brincando com a vida, né? Destarte, fazemos-nos réprobos das leis soberanas, que nos enredam aos escombros da morte, como náufragos piratas por muito tempo indignos do retorno às lides do mar. Né? Quer dizer que ele nos compara a piratas, né? Nos enredam aos escombros da morte como náufragos piratas por muito tempo indignos do retorno às lides do mar. Quer dizer, muitas vezes nós nos afastamos do bem, né? Entramos em estado de indignidade e demoramos ao retorno das lides do mar. Né? Enquanto milhões de almas desfrutam bons ensejos de emenda e reajustamento, de novo entregues ao esforço regenerativo nas cidades terrestres, milhões de outras deploram a própria derrota, perdidas no atro recesso da desilusão e do padecimento. Né? Então, olha só, vamos recapitular aqui. Né? Enquanto milhões de almas desfrutam bons ensejos de emenda e reajustamento, de novo entregues ao esforço regenerativo nas cidades terrestres. Quer dizer, milhões de pessoas, de almas, né, regressam para a vida material, estão nas cidades aí espalhadas no planeta inteiro, né? Desfrutando bons ensejos de emenda e reajustamento. Né? Vivendo cada qual sua dificuldade, cada qual o seu desafio, cada qual as suas lutas, que nós não devemos desdenhar de forma alguma. Né? Como a gente falava na semana passada, né? Cada qual com a sua luta, pessoal. Nós não vamos viver uma vida perfeita aqui na Terra, não adianta.
Não adianta, a gente pensa assim, ah, está tudo perfeito, só está faltando aquela coisinha ali que eu tenho que. É aquela coisinha ali que muitas vezes você vai querer ajustar da sua maneira, vamos dizer assim, né? Você vai querer ajustar da sua maneira e desarranja todo o resto, né? Eu já vi muitas vezes isso, né? A gente não se contenta, a gente já vive uma vida maravilhosa, né? Muitas vezes a gente já vive uma vida muito boa. E tem um negocinho ali, tem um pedacinho ali que não está bem. E aquele pedacinho a gente fica pensando, puxa, se eu resolver esse pedacinho aqui, eu vou ficar no céu, né? Só que na verdade a gente não vai viver o céu aqui na Terra, né? Nós sempre, pessoal, vamos ter que estar, nós vamos estar vivendo desafios aqui na Terra, dificuldades, sempre haverá. Exatamente, Ana Cláudia. Você resolve uma, aparece outra, aparece outra, aparece outra. Esse é o desafio de viver aqui na matéria. E assim que a gente exercita a inteligência, a moralidade, o equilíbrio emocional, mental, né? É para nos melhorarmos. Não é castigo, não é. É para nós exercitarmos, é exercício para a alma, né? Então não adianta a gente esperar. Não adianta. É exatamente, Deoclésio, o que nos falta, né, é a busca justamente, nós somos movidos pela falta, né? Se fosse tudo perfeito já, não haveria objetivo da nossa vida aqui, né? A gente está constantemente faltando alguma coisa, né? Nós temos que perceber essas faltas e buscarmos. Logicamente, todo mundo busca ter uma vida cada vez melhor, né? Mas a gente precisa tomar cuidado com esse pensamento de querer ter uma vida perfeita, porque muitas vezes a gente vai tentar consertar uma coisa da nossa forma, nem sempre corretamente, e a gente acaba desconcertando as outras, né? Então é preciso muito cuidado com isso, né? Essas ilusões de querer uma vida perfeita, né? Aqui na matéria. Então, continuando aqui, o Espírito diz assim, é, tá, enquanto tantos estão usufruindo nas cidades o ensejo de bendita emenda e reajustamento, né? Aqui na Terra, né? Milhões de outras deploram a própria derrota, né? Milhões de outras pessoas, criaturas, deploram a própria derrota, perdidas no atro recesso da desilusão e do padecimento, né? Enquanto muitas estão vindo para cá, em programas de luz, outras estão deplorando a derrota, né, por não terem conseguido avançar, não terem conseguido sair do egoísmo, da vaidade, do orgulho, né? Então acabam partindo novamente para o plano espiritual, muitas vezes derrotados, né, infelizmente. Não nos reportamos aqui aos missionários heróicos que suportam as sangrentas feridas dos testemunhos angustiosos por espírito de renúncia e de amor, de solidariedade e de sacrifício. São luzes provisoriamente apartadas da luz divina e que voltam ao domicílio celeste como o trabalhador fiel regressa ao lar, finda a cotidiana tarefa. Então aqui ele faz uma distinção, né, entre essas almas que padecem, sim, que chegam na vida espiritual, mas chegam aureoladas pelas conquistas realizadas, né? Pelo testemunho de amor que deram durante toda uma existência, né? Espíritos com renúncia, com amor, né? Espíritos heróicos que vêm aqui para a Terra e dão a sua mensagem, são como que luzes apartadas da grande luz, da luz divina, né? Mas que retornam ao lar espiritual levando as suas vitórias, né? Referimos-nos às vastas multidões de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação, almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. Olha que coisa, né? Então ele se refere às vastas multidões de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida,
Quantas vezes nós temos sido ingratos, né? Ingratos para com os irmãos na matéria, né, Nádia? E para com os irmãos espirituais também, os amigos espirituais, que nos ajudam todos os dias, né? Que nos amparam todos os dias. E todos os dias nós estamos lá caindo de novo nos mesmos erros, né? Então temos sido ingratos com encarnados e com desencarnados, né? E também aqui, como ele fala, né, o Eusébio, né? Presos da indecisão, né? Quantas pessoas se conservam presos à indecisão? Ah, como assim, Alexandre? Preso à indecisão? Ficam presos à indecisão. Passam a vida indecisos. Nunca sabem o que fazer, né? Nunca sabem o que fazer. Nunca sabem para onde ir. Nunca sabem qual a melhor atitude. Mas no fundo, sabe por que o Espírito fala assim? É porque no fundo nós sabemos qual é a melhor atitude. Espiritualmente, nós sabemos. É que muitas vezes o comodismo, né? A gente prefere ficar preso à indecisão. E enquanto nós ficamos na indecisão, passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo, e nós permanecemos na indecisão. Nós temos que ser decididos, né? Se a gente quer fazer o bem, nós temos que ser decididos, sair da indecisão, né? Saímos da indecisão, fazer o bem. Quantas formas nós temos de fazer o bem? Se nós estamos fazendo, é porque nós estamos querendo fazer, né? Ficamos presos à indecisão, que na verdade reflete a nossa não vontade, a nossa demora, né? Então ficamos presos da angústia, presos da vacilação, da insegurança, mas não por não sabermos exatamente o que fazer, mas por não querermos, pela nossa acomodação, né? Quando se trata da gente ganhar dinheiro, nossa senhora, a gente é super decidido, né? Não é? Quando se trata da gente ganhar dinheiro, quando se trata de, por exemplo, quem quer dinheiro aí? Todo mundo, o pessoal não tem indecisão não. O pessoal mete a mão no arado, trabalha e faz e acontece, né? Agora quando se trata de fazer o bem, aí surge indecisão, né? Aí surge vacilação, aí, não é? Então, a gente vê assim, quando são os nossos interesses imediatos, a gente é bem esperto, né? Mas quando se trata de interesses eternos, né? Interesses da sociedade, interesses da caridade, né? Fazer o bem, muitas vezes nós somos lerdos. A verdade é essa, né? Muitas vezes somos lerdos, né? Quando se trata do interesse dos outros, né? De fazermos o bem, né? E Maria, sempre reclamando da vida, né? Por não ter um ideal na vida. A Rosana, e sempre tem que pedir a opinião de alguém, senão não decide, né? Fica esperando os outros tomarem atitude, né? E, na verdade, a atitude é nossa, nós é que temos que tomar a atitude. Não devemos ficar na dependência de ninguém, nós devemos tomar a atitude. Eu preciso fazer algo, eu preciso me movimentar, se eu já não esteja fazendo, né? Eu preciso arregaçar as mangas e começar a buscar e a fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Cada um sabe aquilo que deve fazer, né? Cada um deve fazer essa análise. O que eu gostaria de fazer, o que eu posso fazer, que recursos eu tenho para ajudar, né? A Maria está dizendo, preguiça, né? Ele sabe que vai dar trabalho, né? Então, sabe que vai dar trabalho, exatamente. Então, todos nós podemos, né, meter a mão na enxada e trabalharmos, né, de alguma forma. Então, vamos lá. Nós somos almas indecisas, presas da ingratidão, da fraqueza e da dissipação. Nós, né, seres humanos, né? Almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto, né? Almas formadas à luz da razão. Muitas vezes a gente já está com bastante conhecimento. Não que a gente não possa aprender mais, mas a gente já está
com muita informação para começar a trabalhar, né? Mas a nossa razão já está iluminada, mas nós estamos presos do instinto. E presos ao instinto não quer dizer apenas pessoas sensualistas ou pessoas agressivas. O instinto também muitas vezes de conservação, passando pela acomodação, pelo menor esforço, também é manifestação instintiva, né? Também é manifestação instintiva, né? Que nem um animal lá que come, 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 depois fica lá dormindo, fica longos dias lá dormindo, né? Digerindo. Nós somos meio assim também, a gente se regala, né? E depois a gente não quer saber de muito trabalho para cima da gente não, né? E num rasgo de humildade cristã, Eusébio continuou: falamos de todos nós. Aí ele se incluiu na lição também, né? Você vê que coisa, né? Ele se incluiu na lição também. Falamos de todos nós, viajores que extravagamos no deserto da própria negação. De nós, pássaros de asas partidas, que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz, e que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal dos prazeres de ínfima estofa. Né? Quer dizer, olha só, nós, né, todos nós, pássaros de asas partidas, que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz. Então a gente é como que pássaros, né, estão com as asas quebradas, mas estão tentando voar, né, ao ninho da liberdade e da paz. E que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal dos prazeres de ínfima estofa. Né, os prazeres de ínfima estofa. Os prazeres inferiores, né, primitivos, negativos ainda, né? Ok, pessoal, estão acompanhando aí? Alguma dúvida, qualquer coisa vocês vão colocando aí, tá? Mas ele está apenas descrevendo, né, o nosso estado atual, né, humanidade, nós somos assim ainda, né, Ana Cláudia? Sueli, né, os companheiros que estão aí. No Facebook também, quem quiser participar, dar opinião aí, pode ficar à vontade também, tá? No Facebook nós estamos sempre com vídeo e com áudio, tá? Então é só apertar o linkzinho do Ustream, né? E vocês podem ver também lá, a gente está lá em vídeo também, tá? Certo? Então vamos lá. Por que não represar o curso das paixões corrosivas que nos flagelam o espírito? Por que não represar o curso das paixões corrosivas que nos flagelam o espírito? Por que não, pessoal? A gente não represar, né, o curso das paixões corrosivas. Né? Quanta energia se gasta. E a gente vê, né, que, através da obra do André Luiz, que todo mal é desperdício de energia. Mal é todo desperdício de energia. Então, o que ele fala aqui, o que o Eusébio fala, é nós canalizarmos as nossas forças. Quanto nós perdemos de energia comendo em excesso, bebendo em excesso, sexo em excesso, preocupações em excesso, preocupações descabidas em excesso. Quanto de energia, quanto da saúde física nós acabamos gastando e perdendo oportunidades, perdendo ensejo de fazer o bem, porque nós acabamos gastando as forças vitais que temos nesses excessos de todo tipo, sendo que poderíamos canalizar essas forças para o bem, né? Para o passe, para a oração, para a caridade, para a mediunidade, para o trabalho produtivo e positivo, seja qual for. Né? Então é um desafio nosso, aproveitar a energia. Quantas noites mal dormidas, pessoal, quantas noites mal dormidas, nas baladas, nos barzinhos, que embora sejam lazeres que nós nos permitimos, mas até mesmo os lazeres que nós temos, se nós pudermos ter lazeres que nos esgotem menos, que nos consumam menos,
para que até dos nossos lazeres nós tiremos um pouco mais de vitalidade, um pouco mais de força, de alegria verdadeira, para doarmos um pouco mais, né? Então, é preciso sairmos um pouco do nosso egoísmo, né? Para pensarmos um pouco mais nas possibilidades de servir. Então, continuando, por que não represar o curso das paixões corrosivas que nos flagelam o espírito? Por que não sofrear o ímpeto da animalidade, em que nos comprazemos desde os primeiros laivos de raciocínio? Sempre o terrível dualismo da luz e das trevas, da compaixão e da perversidade, da inteligência e do impulso bestial. Estudamos a ciência da espiritualidade consoladora desde os primórdios da razão e, todavia, desde as épocas mais remotas, consagramos-nos ao aviltamento e ao morticínio, né? Quer dizer que todos nós temos tido, ao longo da história, nós temos tido contato de alguma forma com a inteligência, com a ciência, com informações variadas, em épocas variadas, né? Com culturas variadas, mas sempre vivendo sob a luz e as trevas, sempre a dualidade, né? Às vezes adquirindo conceitos luminosos por um lado e por outro matando pessoas, por outro dissipando os bens que nós possuímos, né? Então, cantávamos hinos de louvor com Krishna, aprendendo o conceito da imortalidade da alma, à sombra das árvores augustas que aspiram aos cimos do Himalaia, e descíamos logo depois ao vale do Ganges, matando e destruindo para gozar e possuir. Aqui o Eusébio, ele está falando, ele está lidando com o ser humano, nós como seres humanos, tratando de todos nós como um ser coletivo que somos. A coletividade humana, como se fosse uma unidade coletiva, né? Então, coletivamente, o que nós temos feito? Nós aprendemos conceitos de imortalidade com Krishna, né? Na Índia lá, e depois descemos, né? Usou, né, a questão do Himalaia, né? Nós aprendemos lá no Himalaia, né, à sombra das árvores augustas do Himalaia, e depois nós descemos no Vale do Ganges, matando e saqueando, né? Então, nós, os seres humanos, né? Soletrávamos o amor universal com Siddhartha Gautama, né? O Buda, né? E perseguíamos os semelhantes em aliança com os guerreiros singaleses e hindus, né? Quer dizer, uma outra situação, né? Quer dizer, aprendíamos algumas coisas boas com Siddhartha Gautama, né? O caminho da iluminação, né? Os 8 passos da iluminação, tá? Exatamente, Evandro. E depois nós perseguimos os semelhantes em aliança com os guerreiros singaleses, né? E hindus. Fomos herdeiros da sabedoria nos tempos distantes da Esfinge. Aí o Egito, né? O Egito, quem gosta do Egito aí. Eu gostaria de conhecer o Egito, acho que já vivi no Egito e tal, né? Então, nós fomos herdeiros da sabedoria nos tempos distantes da Esfinge, né? Lá no Egito. E, no entanto, da reverência aos mistérios da iniciação, passávamos a hostilidade sangue sedenta nas margens do Nilo, né? Quantos crimes foram perpetrados às margens do rio Nilo, que é um dos maiores rios do planeta, né? Então, novamente, a sabedoria de um lado, né? O conhecimento de um lado, e do outro lado, os nossos desequilíbrios, né? Acompanhando a arca simbólica dos hebreus, aí os hebreus agora, os judeus, né? Antigos hebreus, né? Acompanhando a arca simbólica dos hebreus, reiteradas vezes líamos os mandamentos de Jeová, né, contidos nos rolos sagrados,
e desatentos os esquecíamos ao primeiro clangor de guerra aos filisteus. Né? Porque os hebreus estavam sempre lá em guerra com os filisteus. Né? Inclusive, quando os hebreus chegaram à suposta Terra Santa lá, né? Ela já estava ocupada, né? Então os hebreus começaram a entrar em guerra com os povos que estavam ocupando aquela região, né? Você vê como é que a coisa vem de longe, né? O Oriente Médio ali, o negócio ferve faz tempo, né? Então a gente estudava conceitos elevados, né? Contidos no Antigo Testamento, nos mandamentos de Jeová e tal. E depois a gente ia guerrear com os povos, né? Nossos vizinhos, né? Com os filisteus. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas. Olha Atenas, a Grécia agora aí, né? O berço da filosofia, pelo menos ocidental, né? Então chorávamos de comoção religiosa em Atenas, com Platão, Sócrates, né? E vários outros, Plutarco, Pitágoras, né? E tem um monte, dezenas de filósofos, né, importantes. E assassinávamos nossos irmãos em Esparta. Em Atenas a gente reverenciava, né, o saber, e em Esparta matávamos nossos irmãos. Né? Admirávamos Pitágoras, o filósofo, e seguíamos Alexandre. E seguíamos Alexandre o Conquistador. Né? Quer dizer, eles adoravam, admiravam Pitágoras, mas na hora dos interesses materiais lá, seguiam Alexandre o Conquistador. Né? Alexandre o Grande, né? Em Roma, conduzíamos oferendas valiosas aos deuses, né? Nos maravilhosos santuários, exaltando a virtude, para desembainhar as armas minutos depois no átrio dos templos. Né? Em Roma, novamente, a mesma contradição. Roma, embora eles cultuassem vários deuses, era uma crença ainda politeísta, né? Em Roma, mas havia essa reverência também. Né? Havia uma reverência, havia um sentimento de reverência, né? A algo superior, só que ao mesmo tempo a mesma contradição, né? Que acabavam matando seus irmãos por interesses políticos, por exemplo, né? Interesses financeiros. Até hoje, né, Maria? A nossa, né, Evanos, as contradições da nossa existência continuam ainda, né? Nós ouvimos esses conceitos elevados, né, nos nossos estudos espíritas até hoje. Todos nós temos dificuldades, né, na nossa casa, no nosso trabalho, de aplicar os conceitos elevados. Algumas vezes percebemos que erramos, outras fazemos e nem percebemos. Né? Escrevíamos formosas sentenças de respeito à vida com Marco Aurélio, né? Que foi um grande governador, né? Que foi um grande imperador, Marco Aurélio, né? Que foi muito importante os conceitos dele, né? O direito romano, né? Deve muito a Marco Aurélio, né? Marco Aurélio. Escrevíamos formosas sentenças a respeito da vida com Marco Aurélio e ordenávamos a matança de pessoas limpas de culpa e úteis à sociedade. Né? Com Jesus, o divino crucificado, nossa atitude não tem sido diferente. Sobre os despojos dos mártires, imolados nos circos, vertemos rios de sangue em vindita cruel, armando fogueiras do sectarismo religioso. Né? Com Jesus não foi diferente. Né? Nós temos tido contato com conceitos elevados de Jesus e de perseguidores, de perseguidos passamos a perseguidores. Né?
cristãos que foram perseguidos, né? Os cristãos, né, passaram a perseguidores em pouco tempo, relativamente, né? Sobre os despojos dos mártires imolados nos circos, vertemos rios de sangue em vindita cruel, armando fogueiras do sectarismo religioso. Quer dizer, morreram tantos mártires, né, perseguidos nos circos, assassinados nos circos romanos, e depois armaram fogueiras do sectarismo religioso. Quantos foram mortos na fogueira, nas fogueiras cristãs, né, em função do sectarismo religioso, né? Aqueles mesmos que foram mortos, queimados nas fogueiras em Roma, né? Os cristãos, né, eu quero dizer, não são os mesmos espíritos, mas os cristãos, né, depois armaram fogueiras para matarem outros, né? Giordano Bruno, que foi morto na fogueira, né? Giordano Bruno, que trouxe um conhecimento muito interessante, né? Eu me identifico muito com o trabalho de Giordano Bruno. E vários outros, né? Vários outros que foram condenados ao fogo, né? Então, continuando aqui. Suportamos administradores arbitrários e ignominiosos de Nero a Diocleciano, em Roma, né? Porque tínhamos fome de poder, né? Porque tínhamos fome de poder, e quando Constantino nos abriu as portas da dominação política, convertemo-nos de servos aparentemente fiéis ao Evangelho em criminosos árbitros do mundo, né? O que ele está dizendo? É que durante um longo período nós suportamos, nós enquanto cristãos, vamos pensar assim, nós suportamos perseguições, governadores arbitrários, né? Aqui no tempo de Nero a Diocleciano, né? Foi um período de grandes perseguições de cristãos, né? E quando Constantino, né, que deu o nome a Constantinopla, né? Hoje a capital da Turquia lá é Istambul, né? Hoje é Istambul, não é isso? Istambul, né? Ele abriu o campo para os cristãos, transformando o cristianismo na doutrina oficial do Império Romano, né? A doutrina oficial, a religião oficial. Aí que os cristãos passaram a perseguir todo mundo, né? Quer dizer, aparentemente, nós cristãos, nós éramos servos fiéis ao Evangelho, aparentemente. E aí, quando nos vimos na condição de superioridade, de crença, né, predominante, nos tornamos arbitrários também, né? Criminosos árbitros do mundo. Pouco a pouco esquecemos os cegos de Jericó. Pouco a pouco esquecemos os cegos de Jericó. Aí ele está falando, né, o Eusébio está evocando agora as paisagens simples, né, de Nazaré, de Cafarnaum, de Magdala, né, toda aquele Jericó, né, que é uma das cidades mais antigas do planeta, Jericó. Já na época de Jesus já era uma das cidades, né, muito antigas, né? E então devagarzinho nós fomos esquecendo essas passagens, as passagens de Jesus, né? Fomos esquecendo os cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém, as crianças do Tiberíades, os pescadores de Cafarnaum, para afagar as testas coroadas dos triunfadores, né? Olha que interessante, que bonito, né, pessoal? E foi exatamente o que aconteceu, né? Nós fomos esquecendo a mensagem cristã, nós fomos esquecendo Jesus, né?
Isso desde os primeiros instantes, desde os primeiros momentos do cristianismo, até antes do cristianismo se chamar cristianismo, porque nós sabemos que no início eles eram chamados os adeptos do caminho, né? Então as primeiras igrejas que foram se formando sob os cuidados de Pedro, de Paulo de Tarso, né, de todos aqueles que eram seguidores, os primeiros seguidores, né? As primeiras igrejas que foram sendo construídas eram seguidores do caminho. Tinha a casa do caminho, né, Evandro? Que eram seguidores do caminho. Esses eram os cristãos, né? Foi Lucas que deu a sugestão. Falou assim, olha, gente, caminhos existem vários, né? Nem sempre caminhos que levam ao bem, né? O Lucas falou. Então eu não acho justo que nós nos denominemos simplesmente seguidores do caminho, porque existem vários caminhos, né? Alguns bons e alguns ruins, né? Não seria melhor nós nos denominarmos pegando o nome daquele que era realmente o símbolo dessa religião, desse pensamento, que é Jesus, o Cristo? Então passamos a nos denominar cristãos, né? Os cristãos primitivos, né, Evandro? Então, logo nas igrejas, geralmente os grupos começavam a se dividir. Os grupos já começavam a se dividir. Aqueles que estavam mais preocupados com o evangelho, com a caridade, com as curas, né? Com ajudar a população, orientar as pessoas, e aqueles que estavam muito preocupados com a dominação política, aqueles que queriam fazer política, aqueles que queriam levar vantagem, aqueles que queriam... Né? Já desde o começo, pessoal, quantas lutas o Paulo de Tarso teve que empreender, Pedro teve que empreender, João e vários outros, nas igrejas que estavam começando, né? Então, logo começaram os grupos a se dividirem, né? E esse foi o grande problema, né? Porque, inclusive, um dos maiores problemas foi que, enquanto alguns se ligavam mais à mediunidade, né? A mediunidade, ela esteve presente nas primeiras igrejas. Paulo de Tarso, né? Pedro e vários outros aí. A mediunidade estava presente desde o começo. Só que logo as igrejas começaram a dar mais importância para as questões materiais do que para a relação com o transcendente. E nisso consistiu o grande problema do cristianismo, né? Esse foi talvez um dos grandes problemas. Passou a tratar muito de questões materiais e foi deixando o contato com o transcendente. Richard Simonetti, uma vez estando na nossa cidade, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante e que é verdade, né? Eu acho que é real. Ele falou assim, pessoal, a mediunidade é o sagrado dentro do espiritismo, né? A gente sabe que lá no centro do Richard Simonetti, lá em Bauru, uma vez eu estava vendo uma entrevista com ele, eles têm lá 70 grupos mediúnicos lá. Né? Tem curso que vai chegando gente e vai formando e vai montando grupos e vai tudo dentro de uma organização, né? Mas a gente vê a preocupação dele, a preocupação que ele conseguiu colocar no grupo, né? De não desvalorizar o mediúnico, porque é o contato com o além, como diz Allan Kardec, qual a razão para uma pessoa que é estudiosa do espiritismo, qual é a razão para não se participar de contato, no contato com os espíritos, receber as mensagens diretamente da espiritualidade? Qual a razão? Qual a razão justificaria uma pessoa que estuda sobre a vida espiritual, estuda a relação com os espíritos, não manter contato com os espíritos? Não é? Então eu concordo com o Richard Simonetti quando ele fala que a mediunidade é o sagrado dentro do espiritismo. Né? É o contato com... é a pedra de toque, vamos dizer assim, dentro do espiritismo. O espiritismo nasceu do contato com o além. O livro dos espíritos, que a gente venera tanto, nasceu, é fruto do contato com os espíritos. Como que nós vamos abortar as reuniões mediúnicas? Como que vamos abortar a desobsessão? Como que vamos abortar o contato com os espíritos? Não é? Então,
Então nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Porque isso foi o que fez com que o cristianismo nascente, com o tempo, ele fosse perdendo o contato com a seiva divina que verte através do transcendente, né? E a gente devagarzinho a gente vai deixando o contato com os espíritos e começa a cuidar mais do dinheiro do que do contato com os espíritos amigos, né? Então são coisas que com o tempo fizeram mal para a religião, né? E que hoje o espiritismo vem tentando resgatar esse aspecto aí, né? O Evandro colocou aqui, não se trata de evocar espíritos como acusam os espíritas e citam a Bíblia, né? A questão não é de ficar evocando, né? Mas é de manter um contato sistemático com a espiritualidade, né? Ajudando os espíritos necessitados, isso é muito importante, né? Nós precisamos disso e aprendemos muito com isso, né? Então vamos lá, continuando aqui. Então as lições simples do Evangelho foram sendo esquecidas. Jesus o tempo todo conversou com os espíritos, né? Os chamados endemoniados, né? Eram os perturbados da época, né? Eram os obsediados da época, né? Então Jesus o tempo todo ajudava um, ajudava outro em praça pública. Não é que nós vamos fazer isso hoje em praça pública, né? Nós não temos essa condição, mas Jesus fez isso o tempo todo, curando pessoas, né? Praticando a libertação, a desobsessão, né? Com relação àqueles necessitados perturbados, né? Então tudo isso foi sendo esquecido, né? E aí nós passamos a afagar a cabeça, as testas coroadas dos triunfadores, né? Quer dizer, nós estamos esquecendo os pobres, os cegos, os paralíticos, os obsediados, nós estamos esquecendo tudo isso. E aí qual foi a nossa preocupação? A nossa preocupação foi com a dominação política. A gente gostava de bater no ombro do imperador, do governador, né? A gente começou, oh, meu amigo, né? A gente começou a fazer pactos e abraçar e afagar os dominadores. Abadalar o rei, né, Diana? Exatamente. Né? Porque isso nos trazia vantagens, né? Nos trazia poder. E assim foi, né? As inquisições da vida aí. Até que chegou a hora, que uma coisa muito importante, embora Napoleão tenha tido muitos defeitos, muitos problemas, ele veio com uma missão, diz Humberto de Campos, né, que Napoleão veio com uma missão muito importante e que ele conseguiu cumprir parcialmente, né, não conseguiu cumprir com ela integralmente pelas dificuldades dele mesmo, né, mas até chegou a hora que o Napoleão, ao invés de ser coroado pelo Papa, catou a coroa e falou, eu coroo a mim mesmo. Não é? Porque ele não era afeito à religião. Né? O Napoleão não aceitava essa dominação religiosa, né? Essa compactuação, né? Com o Estado e a Igreja. Né? E então ele rompeu aí com a Igreja e ele abriu possibilidades para um desenvolvimento científico. Ele abriu possibilidades futuras, inclusive para o surgimento do Espiritismo, né? Porque ele começou a separar o Estado da Igreja e abriu possibilidades novas para a França, para a Europa, né? Então ele teve uma importância grande, o Napoleão, né? Ele não aceitou essa dominação religiosa, né? Então, vamos lá, porque a religião ela dominava o conhecimento, né? Isso era o problema, ele acabava se compactuando com o Estado, com os governos, né? Então a religião fazia parceria com os governos e acabava dominando o conhecimento, né? Então, aí o Napoleão veio e rompeu com isso, né? Então vamos lá, continuando, né? Tornou-se a ideia do reino de Deus fantasia de ingênuos, pois não largávamos o lado direito dos príncipes,
sequiosos de fastígio mundano. Né? Quer dizer, questão de céu, questão de reino de Deus, isso tudo ficou em segundo plano. Só ficava em primeiro plano quando era para vender um pedacinho no céu, quando era para vender perdão para as pessoas, as indulgências, aí estava em primeiro lugar. Né? Quando era para receber os recursos que as pessoas doavam para a igreja, né? Aí sim. Então você doa o seu recurso, você doa a sua riqueza e você vai para o céu. Né? Você fica tranquilo que nós, como representantes de Deus na Terra, nós vamos cuidar dos seus recursos muito bem. Né? Aí sim, aí servia o reino de Deus, existia, era real. Mas fora disso, né? Fora disso era apenas uma ilusão que só servia no discurso para manipular as pessoas. Né? Então, vamos continuar aqui. Né? Ainda hoje, decorridos quase 20 séculos, sob a cruz do Salvador, benzemos baionetas e canhões, metralhadoras e tanques de assalto, em nome do Pai magnânimo, que faz refulgir o sol da misericórdia sobre os justos e sobre os injustos. Né? Quer dizer, ainda hoje, né? Nós benzemos baionetas. Mas como assim, né? Como assim querer que Deus esteja conosco, né? Então vai os representantes das religiões, vão benzer as baionetas, os canhões, né? Mas sob o nome de Deus nós vamos sair matando as pessoas, buscando a dominação de um país sobre outro país, sob o nome de Deus, fazer como fazíamos nas guerras santas. Nós temos que transformar o planeta, o mundo, né, conhecido no mundo cristão. Em nome de Deus, então nós vamos todo mundo com a espada na mão para transformar todo mundo em cristão. Fazer as pessoas aceitarem o cristianismo, nem que seja na marra, né? Mas como isso, gente? Se a mensagem de Jesus foi uma mensagem de amor, foi uma mensagem, ele se deixou imolar. Ele se deixou imolar, não foi assim? Esse foi o grande equívoco de Judas. Judas, ele achava que Judas acreditava em Jesus. Talvez fosse um dos que mais acreditava em Jesus. Né? O terrorismo em nome de Alá, né, Evandro, que você está dizendo aí. Talvez Judas fora um dos que mais acreditou em Jesus. Né? Acho que ele acreditava tanto em Jesus que ele não se conformava de Jesus não reagir, né? Acho que ele não se conformava porque ele sabia do poder de Jesus, ele acreditava no poder de Jesus. Ele tanto acreditava que ele quis colocar Jesus à prova. Né? Como Judas era uma pessoa Judas era uma pessoa de ação, ele era ligado a movimentos políticos na época. Judas era um revolucionário. Né? Então, ele era uma pessoa de ação, ele não era de ficar esperando. Assim como hoje, tem pessoas que não... Né, você fala uma pessoa, não, vai com calma. Que calma que nada, eu vou lá e vamos quebrar um pau lá. Né? Tem gente que não quer saber, não. Né? Judas era meio assim. Judas queria a vitória ali na hora. Ele queria a transformação na hora ali. A mudança, a dominação do povo judeu pelos romanos. Né? Ele queria a libertação ali na hora. Naquela época ali, ele achava que Jesus é que ia ter o poder de libertar, né? Politicamente, o povo judeu e tal. Só que Jesus, ele não veio para fazer essa libertação política, econômica, social. Não foi para essa libertação, em primeiro lugar, não foi para essa libertação. A libertação primeira que Jesus veio trazer era a libertação das nossas consciências, era a libertação do erro. Né? Adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesma? Não é? Adianta a pessoa perder-se a si mesma? Adianta a gente ser os felizes do mundo material, os esbanjadores, né? Os poderosos do mundo material e perdermos a nós mesmos.
A Joana de Anjos vai falar assim, sucesso, o que é sucesso? Sucesso é autoencontro. Fracasso, o que é fracasso? É domínio do ego. Né? É domínio do ego. Quando o ego está dominando, é fracasso. Não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem poder, se não tem poder. O ego está dominando, está fracassando. Né? Do mesmo jeito, não importa se eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, se eu tenho poder ou não tenho poder, estou me auto-encontrando, estou me melhorando, é sucesso. É sucesso. Né? O Evanos colocou libertação da ilusão da matéria, entre outras coisas, né, Evanos? Exatamente. Então, esse era o objeto principal de Jesus, a nossa libertação interior. Nós encontrarmos o self, né? Saímos da dominação do ego. E Judas, ele achava que isso ia acontecer de uma hora para outra. Jesus sabia que o evangelho não ia vencer imediatamente. Jesus sabia disso. Né? Sabia que ele não ia vencer de imediato. A vitória dele é progressiva, é ao longo do tempo. Tanto que nós já passamos 2000 anos e Jesus ainda, o evangelho ainda não venceu. Ele está vencendo a cada dia. Ele está invadindo os nossos corações, ele está nos conquistando a cada dia. Judas queria a vitória na hora, a vitória imediata do evangelho, como dizem os espíritos, né? Então esse foi o grande equívoco dele, né? Ele queria a vitória imediata do evangelho. E a vitória do evangelho é uma vitória lenta, é progressiva, é dentro dos nossos corações, no nosso pensamento, na nossa atitude, né? Ia demorar, né, Rossana? É. Então foi um grande equívoco, né? A Ana Cláudia demoramos a entendê-lo e a pô-lo em prática, né? Jesus falava assim, já foi o tempo em que se conquistava o reino de Deus pela força, né? Pela violência. Supostamente se conquistava, porque o reino de Deus nunca foi conquistado pela força, pela violência. Supostamente, quer dizer, os poderosos, né, os que dominavam eram aqueles que tinham força, aqueles que tinham poder, né? Mas não será mais assim. Quer dizer, o modo da gente entender o reino de Deus, o reino dos céus, não será mais assim. Não será mais assim. Né? Será conquistado pelo amor, pela brandura, pela caridade. Né? Então, ainda hoje é assim. Né? Tem muita gente tentando ganhar pela força da maioria, pela dominação política, né? Mas o reino dos céus não é assim que se ganha. Né? É a relação conosco mesmo, uma relação harmoniosa comigo, com o próximo, com a vida. Né? Senão é apenas ilusão que a morte desfaz. Né? A Rossana, pior é fazer parte de nossas vidas, vivenciar, demora mais. Né? É nós deixarmos que o Evangelho haja em nós, né? E nós passarmos a agir sob a luz do Evangelho. Né? É um desafio para todos nós. Né? Então, nós ainda estamos benzendo baionetas, né? E canhões no suposto pensamento aí de sermos privilegiados por Deus e que Deus está conosco quando nós estamos violentos, estamos partindo para a violência. Isso não é verdade. Né? Nós não estamos sintonizados com a vontade divina, que é uma vontade de fraternidade, de amor. A Joana de Anjos fala assim, por que não tem paz no planeta? Por que não tem paz no planeta? Porque o ser humano não está em paz. Né? A dificuldade de se estabelecer a paz fora de nós, de país a país, de região a região, é a dificuldade que nós temos de parar 5 minutos e fazermos uma meditação, por exemplo, de silenciarmos alguns instantes. Se a gente vai propor um silêncio mental durante alguns minutos com as pessoas falam, nossa, mas vai demorar? Oh, meu Deus do céu, aí a pessoa já está inquieta lá, oh, mas o senhor Alexandre vai estar demorando muito. Esses 5 minutos não passa, senhor Alexandre, né?
Então, aquela inquietude, né? Que as pessoas, né, Cláudia? As pessoas não conseguem ficar, às vezes, 5 minutos em silêncio consigo mesma. Que os pensamentos turbilhonados, aquela inquietude, aquela aflição. Gente, é a mesma inquietude dos governadores, é a mesma aflição dos governadores, dos presidentes que acabam se lançando às guerras, né, de um país contra outro, a dominação. É a mesma inquietude, né? É a mesma inquietude. O que nós temos feito em ponto pequeno é o que os países fazem em ponto grande, né? É o que se faz macro, em ponto grande, né? A dificuldade de convivermos em grupo, as opiniões contrárias, as brigas dentro da família, são as dificuldades de país a país. Se nós não conseguimos viver bem nem na nossa casa, quanto mais no nosso planeta. Por isso a Joana de Anjos fala assim, ainda a paz no nosso planeta é uma utopia. Ainda, né? Não quer dizer que não se estabelecerá. Mas hoje, atualmente ainda, é uma utopia. Né? No futuro será uma realidade, mas hoje é uma utopia. Pensar que não vai ter conflitos, que não vai ter... Por quê? Porque o ser humano precisa se encontrar. Precisa encontrar Deus dentro de si. Precisa se harmonizar consigo mesmo. Né? Enquanto nós não fizermos isso, nós não podemos esperar a paz de fora. É preciso conquistarmos a paz de dentro. Qual é o caminho para a paz? Não é? Vocês já sabem, não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. Não é? Agora, aqui, já, nesse momento, se eu não estiver vivenciando paz dentro de mim, eu estou buscando a paz. Não, quando eu tiver tal coisa, eu vou ficar em paz. Quando eu conseguir, já está errado. A pessoa chega a falar assim, eu estou ansioso por viver em paz. Pior ainda, né? Porque nunca vai encontrar paz. Porque a ansiedade não combina com paz. É a pessoa que está ansiosa para viver em paz, né? Ai, não vejo a hora de viver em paz. Eu também não vejo. Não é? Então, tem que ser agora, aqui e agora, né? Eu tenho que me harmonizar comigo mesmo. Não precisa de nada, não custa dinheiro. É só eu começar a parar todo dia, que nem propõe a Joana de Anjos, começar a meditar 10 minutinhos, 15 minutinhos, todo dia. Né? Ela fala assim, em alguns meses você vai ver uma grande diferença. Né? Vamos começar a nos harmonizar conosco mesmo. Não adianta a gente andar por aí aflitos, né? Pensamentos turbilhonados. Né? Então, o Gege está colocando, pois as pessoas não estão em paz, mas em guerra consigo mesmo. Né? Às vezes até brigando mesmo, né? Discutindo consigo mesmo, né? E os outros olham e falam, ué, mas que você está conversando com você mesmo? Eu estou aqui discutindo comigo, né? Então, pois é, gente. Então, nós temos que repensar um pouquinho essas atitudes nossas, né? Vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Aí semana que vem a gente continua, né? Próxima sexta a gente continua com a palestra do Eusébio aqui. Que a gente vai devagarzinho, a gente vai degustando aí os conceitos que ele traz. Porque são conceitos que vêm de regiões superiores, são espíritos superiores. É como se a gente estivesse sentado diante deles, ouvindo eles falarem, né, para nós, e nós bebendo desses ensinamentos, né, que vão nos planificando, vão abrindo os nossos olhos. Então vamos aproveitar, porque isso vale a pena, tá? Então vamos novamente pedir a todos que nós elevemos o pensamento em oração, né, mantendo a nossa vibração elevada. E vamos então nos sintonizar com os amigos espirituais, agradecendo, querido Mestre Jesus, que bom estarmos juntos, que bom estudarmos esses conceitos elevados que atravessam décadas e nos relembram
das oportunidades preciosas que todos desfrutamos na Terra. Nós pedimos tanto essa oportunidade, Senhor, porque nos encontrávamos desorientados entre sentimentos turbilhonados no plano espiritual, talvez até em regiões inferiores, perambulando em meio às nossas angústias, em meio às nossas tristezas, pelos erros praticados, pelas experiências fracassadas. E nós olhávamos para a Terra, lembrávamos de nossos parentes, almejávamos um novo mergulho na experiência material, com a qual pudéssemos esquecer um pouquinho os nossos tormentos interiores e pudéssemos renascer para uma nova chance, um novo recomeço, para uma mudança mais significativa, renascendo a esperança, renascendo a fraternidade em nossos dias. Nós tomamos posse do corpo, Senhor, e eis que novamente estamos aqui, tentando relembrar os Teus ensinos para aproveitarmos o ensejo dessa nova encarnação. Por isso, Mestre querido, dá-nos da Tua força, da Tua orientação, do Teu estímulo, para que não percamos novamente a nossa oportunidade, para que nós possamos ajuntar energias e empregarmos essas forças na boa luta, onde há sofrimentos, onde há pedras no caminho, onde há espinhos, mas também há esperança, há renovação, a transformação das nossas almas. Que possamos ser guiados pelo perfume do Teu Evangelho, pela luz do Teu amor, e possamos encontrar a paz que existe dentro de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Que possas estar conosco e que nós possamos estar contigo em todos os instantes da nossa vida, agora e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos, pelo carinho. Um abraço, Maria, Deoclésio, Diana, Val, Evano, Celina, Cláudia, Poli, Russa, Vivi, Rossana, Márcia, Patrícia, Rui Estrela, Jane, Nádia, José Luiz, GG e Davi. Boa noite também aos nossos irmãos do Facebook. Quem quiser dar um alôzinho, eu estou aqui, tá? Para a gente ficar conhecendo, seja bem-vindo e possamos estar juntos na próxima sexta, tá? Um grande abraço a todos, muita paz.